Hospital Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Bom, gente, estou com o Dr. Guilherme Colombo Barbosa para falar sobre dicas de saúde na área oftalmológica. O Dr. Guilherme é pós-doutorado em oftalmologia, fala com propriedade, faz parte do corpo clínico aqui do Hospital Visão Laser e hoje ele vai falar sobre as doenças, né, que a gente nem imagina que existam, que afetam os olhos. A gente ouve muito falar de catarata, glaucoma, mas existem várias outras doenças também que podem causar sérios problemas aos olhos. Isso, João. Quando a gente fala de relação à parte oftalmológica, o olho é uma estrutura extremamente delicada. Então ali, muitas doenças sistêmicas, elas muitas vezes, dão os primeiros sinais. Você tem, por exemplo, diabetes, pode dar alteração, que é retinopatia diabética. Então o paciente diabético é importante ter essa avaliação com o oftalmologista, avaliar o fundo de olho, muitas vezes a gente tem um atendimento normal de rotina, o paciente mal sabe que ele é diabético, a gente avalia o fundo de olho com algumas características de diabetes. E aí recomenda uma avaliação com o endocrinologista, e ele acaba, através de um exame oftalmológico, descobrindo que ele tem uma alteração, que essa alteração sistêmica no caso diabético. E aí ele trata e inicia o tratamento através do exame oftalmológico. Isso não distante a hipertensão arterial, a gente consegue avaliar alterações de retinopatia hipertensiva, algumas alterações das artérias oftálmicas, e aí a gente consegue avaliar que esse paciente tem algo de hipertensão e recomenda o cardiologista. Isso quando a gente tem os exames diagnosticado na parte oftalmológica, mas muitas vezes o clínico ou o médico de outra especialidade ele pede uma avaliação para poder avaliar como que anda o tratamento, se o tratamento que ele faz metabólico das outras doenças estão sendo bem efetivos e o paciente está tendo uma administração adequada. Então o exame de fundo de olho ele vem para contribuir e muito nesse acompanhamento clínico num paciente com diversas doenças sistêmicas. E muitos casos foram descobertos aqui, doutor? Rotineiramente sempre aparece um caso ou outro que o paciente não sabe, e aí quando a gente faz a anamnese e começa a perguntar ao paciente, ele tem várias queixas de diabetes, por exemplo. Condizentes. Só que ele releva, então ele eu sou forte, isso foi um mal-estar momentâneo. E aí quando você começa a avaliar e explica para ele veio para uma consulta que na cabeça dele é apenas para mudar o óculos, ele percebe que não é isso, que o problema dele é muito além do que a mudança do óculos. Por exemplo, ele tem às vezes uma catarata já decorrente da diabetes, que aí vai precisar fazer um procedimento cirúrgico, cirurgia de catarata, ou ele tem uma alteração, algum sangramento, alguma hemorragia no fundo de olho, que vai precisar aplicar laser, fazer o tratamento adequado para esse tipo de problema em relação à doença, à base dele. Por isso que é importante você ter esse cuidado preventivo, estar sempre avaliando, que o olho é uma estrutura extremamente delicada, então a gente tem que agir com prevenção. Se você diagnosticar precocemente e trata esse paciente, o risco dele acometer a visão de maneira definitiva reduz bastante, por isso dessa importância. Perfeito. Doutora, uma pergunta, às vezes até eu mesmo coço os olhos, já fui orientado aqui que existe outra forma de coçar os olhos, né? E isso significa alguma coisa, irritabilidade, ou pode ser alguma outra coisa pior? Devo antecipar minha vinda ao oftalmologista? João, se você está sentindo algo diferente nos seus olhos, é importante que um médico avalie e veja a causa. Às vezes pode ser um corpo estranho que caiu no olho, às vezes um quadro alérgico, às vezes um quadro irritativo. Então é importante se ter essa avaliação, porque se iniciar o tratamento, você evita essa necessidade toda hora constante de coçar. Que nem eu falei, o olho é uma estrutura muito delicada. Se você ficar apertando, coçando de maneira... O ideal é não coçar. Se você for coçar, jamais aperte o olho, coloque o dedo dentro dos olhos. Isso é extremamente perigoso quando a gente fala... Todo mundo, em criança principalmente, que às vezes a criança que coça muito o olho, ela começa a ter uma
predisposição a ter uma alteração na superfície da córnea. Você começa a ter a gente chama da córnea, ela começa a ficar um pouco mais pontiaguda. Você tem esse cuidado. Então é importante, se tem criança, se é adulto também que coça muito os olhos, procura uma avaliação o quanto antes para você iniciar o tratamento se for necessário. Perfeito. Por isso, lembramos sempre aqui, procure seu médico oftalmologista a cada 6 meses para evitar problemas mais graves e cortar o mal pela raiz, né? Acho que essa é a Isso, solução. é extremamente importante você ter esse cuidado preventivo, que no início do diagnóstico o tratamento se torna muito mais tranquilo. Perfeito. Muito obrigado, doutor Obrigado, Guilherme João. Colombo Barbosa, e até a próxima. Hospital Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido.